estão alegres com Jesus nesta noite? Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Quem pode glorificar a Deus nesta noite? Aleluia. Já estou sentindo Deus aqui, irmão. Aleluia. Lucas capítulo 5. Louvado seja o nome de Jesus. E tem o tema do texto: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que eu fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Todos juntos, numa só voz, num único só coral. O versículo 10, por favor. Todos juntos. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Tome seu assento para esta noite. Diga para o teu irmão aí: Deus tem uma palavra para o teu coração. Se ligue com Deus nesta noite, porque Deus vai falar contigo. Discípulo Lucas narra uma história que diz que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Estava Jesus caminhando pela areia da praia, pela areia do lago chamado Genezaré. Ficava também perto do mar da Galileia. Estava ali Jesus passeando pela areia, passeando pela beira do rio. E de repente ele vê algumas pessoas e começa a falar daquilo que ele aprendeu do Pai e veio a nos ensinar. E ali ele parando para ensinar aquelas pessoas. De repente, a unção da pregação de Jesus era tamanha que muitas pessoas de longe, queridos, veio e começaram a apertar Jesus naquele lugar. Muitas pessoas ouviam falar, porque o vento levava a voz do Senhor naqueles cantos aonde as pessoas estavam. Se eles estavam na areia, se eles estavam à beira do lago, também tinha muitos pescadores ao seu redor escutando a sua palavra. Estava apertando a multidão a Jesus. Jesus estava pregando com uma unção extraordinária. Ele estava pregando com uma autoridade que só Jesus tinha aquela autoridade, porque a autoridade que ele deu, aleluia, que ele tinha, ele mesmo disse na sua palavra, que quem tinha dado autoridade a ele foi o próprio Pai que estava no céu. Autoridade tamanha, a unção, aleluia, que vinha espalhando toda a beira do lago. Ali estava a multidão o cercando,
a multidão parando para ouvir a palavra do mestre. Jesus, ele olha para o lado e vê 2 barcos. Junto tinha 2 pescadores, um chamava Simão e o outro chamava André. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Eles estavam tristes, estavam desanimados, eles estavam à beira do lago lavando as suas redes, somente lavando as redes para o guardar. Mas quem olhasse dentro do seu barco não via peixe nenhum, não via siri nenhum, não via lagosta nenhuma, porque um homem passou a madrugada toda pescando e chegou à beira do lago com um barco vazio. Era dia de prova para Pedro, era dia de prova para os seus companheiros. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez tivesse jamais acontecido isso com Pedro, um homem que aprendeu com seu pai a pescar, sabia tudo sobre o lago, sabia como pescar, sabia como lançar a rede, sabia usar uma tarrafa, sabia usar um anzol, sabia usar um arpão. E aquela madrugada Pedro chega com o barco vazio, triste e cabisbaixo. Era dia de prova para Pedro. Jesus, ele ensinando, Jesus viu aquela tristeza dentro do coração de Pedro, porque Jesus é assim. Ele vê dentro do seu coração aquilo que está impedindo a sua vitória. Ele olha e vê algo, começa a contemplar, porque diz a palavra que esquadrilha o coração e também esquadrilha o rim. Deus é aquele que sonda a mente e também sonda o coração. Nesta noite eu abro parênteses para te afirmar que Deus está nesta noite aqui passeando e te perguntando: por que está triste, ó a minha alma? Por que está triste nesta noite? Não sabe que aquele que está aqui está para te abençoar, aquele que está aqui está para te amar, porque aquele que é perfeito, ele caminha por perto de você e toca no seu coração, enfia a mão dentro do seu coração e arranca toda a raiz de tristeza, toda a raiz de amargura, todo o ódio que tiver dentro do seu coração. Nesta noite ele tira dentro de você. Jesus, ele se aproxima diante de Pedro. Jesus, ele pede permissão e senta no barco e começa a ensinar no barco. O dono do barco era Simão e André. Estavam eles 2, como acabei de dizer, lavando a rede, triste, cabisbaixo, desanimado. E Jesus pede para subir no barco e começa a ensinar. Começa a pescar em uma linguagem evangelística, porque Jesus nos chamou para isso, para pescar. Jesus nos chamou para salvar as almas, para resgatar o que está em trevas. Jesus queria ensinar a eles que sem Jesus no barco não pode acontecer o milagre. Diga para o teu irmão nesta noite: se Jesus não estiver no teu barco, o milagre não pode acontecer. Aleluia. Se Jesus não estiver no seu barco, na popa do seu barco, algo não pode acontecer na tua vida. Mas se você deixar Jesus entrar no seu barco, sentar, ele vai te ensinar como é pescar, aleluia, de uma forma extraordinária. E Jesus começa agora a ensinar o povo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Ele disse que Jesus disse: o tempo está próximo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Talvez Jesus estivesse pregando o seu reino e no mesmo tempo pregasse sobre a fé. Jesus disse na carta de Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. De outras coisas mais, Jesus foi se expressando. E quando ele acaba de falar, ele diz: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão, ele disse a Jesus: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Pedro teve uma fé. Pedro deixou a palavra entrar. Simão significa ouvinte. E ele ouviu
a palavra de Deus. Ele ouviu naquele momento e teve fé. Ele disse: por causa da sua palavra lançarei a rede. Se não fosse a palavra de Deus, nada ia acontecer. Sem a palavra de Deus, nós não estaríamos aqui. Sem a palavra de Deus, jamais tire a fé dentro de nós. Porque a Bíblia diz na carta de Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também a carta de Hebreus diz que na carta de Hebreus, capítulo 4, seu versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Louvado seja Deus! E ela vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Se a palavra é uma espada, e a espada é uma palavra, todos que foram cortados por essa espada têm o direito, aleluia, têm o dever de glorificar a Deus nesta noite. Quem foi cortado pela espada, levante sua mão e comece a glorificar a Deus aí. Tem a obrigação de glorificar a Deus, porque a palavra de Deus é uma espada. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Pedro foi lá para o mar alto, foi para a parte funda. Será que Pedro e seus companheiros lançaram a rede em um lugar raso? Às vezes se encontramos assim, sem fé. Às vezes se encontramos sem perspectiva, sem esperança. Às vezes se encontramos indesejosos para seguir a Cristo. Talvez Pedro lançasse a sua rede num lugar bem raso. Pedro conhecia bem o lago. Para Jesus dizer: lança na parte alta, na parte funda. E Pedro foi, pegou seu barco e foi. Chegou lá e lançou a rede. Nós sabemos que uma pessoa que usa uma rede é porque ela tem uma ambição, ela tem uma esperança de pegar muitos peixes. Porque jamais uma pessoa que lança uma rede vai ficar esperando pegar um peixe. Quem tem esperança de pegar um peixe, joga um anzol. E quem pega peixe com anzol são pessoas que não têm muita experiência na pesca. É uma pessoa que usa o anzol somente para se divertir. Mas para quem vive da pescaria, ele tem que jogar uma rede, tem que jogar uma tarrafa, porque ele precisa pescar para sobreviver. E ali ele lançou a rede, esperou alguns minutos, não sei qual foi o tempo de Pedro, mas quando ele começou a puxar agora, a Bíblia diz que foi aproximadamente 150 peixes grandes, que as redes foram quase se rompendo. Eles começaram a olhar agora para os seus companheiros e começaram a chamar para o ajudar. Que os barcos dos seus companheiros estavam quase afundando de tanto peixe. Foi um milagre extraordinário aconteceu na vida de Pedro. Algo extraordinário que ele nunca viu na sua vida acontecer. Se você deixar Jesus entrar no seu barco, ouvir a voz de Deus nesta noite e ter fé e lançar a rede, pode ter certeza que o milagre extraordinário vai acontecer na sua vida, porque aquele que te controla, aquele que controla o barco, ele é Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus que pode todas as coisas. Carabacantarabassoube Cássia. E vendo então Simão aquele milagre, ele se prostra diante de Jesus e diz a ele: se afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro era
era um homem leigo, era um homem que não tinha estudo, não sabia nada, aleluia, sobre autoridade e leis, mas era um homem que sabia bem sobre a pesca. Jamais ele ia deixar algo inesperado acontecer, mas naquele dia foi dia de prova. Tem muita gente que diz que pode tudo, tem experiência, mas quando acontece algo inesperado, a tristeza bate dentro dele. Uma pessoa que sabe muito bem dirigir, de repente ele bate o carro, inesperadamente acontece, algo acontece, mas ele não era um profissional, bateu o carro. E Pedro sabia bem locomover a sua embarcação. Era um homem que tinha muito dinheiro, era um homem que tinha condições, tinha muitos barcos, e naquele dia não aconteceu o que ele estava esperando. Mas quando Jesus mostrou a ele como pescar, que Jesus não chama pessoas desocupadas, e sim pessoas que trabalham. Jesus chama pessoas que guerreiam todos os dias para conquistar, para preencher suas necessidades. Pedro era um homem que, se alguém falasse com ele algo grosso, ou levantasse a voz, ele dava mesmo. Ele ia